Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, com o objetivo de tecer algumas reflexões da nossa amada doutrina espírita. E o tema que nós vamos conversar um pouco hoje é conversações doentias, um hábito pernicioso que a imensa, esmagadora maioria de nós ainda conservamos por invigilância, por não ter ainda aquela vontade suficiente para vencer esse mau hábito. Então hoje a gente vai conversar à luz da questão número 475 de O Livro dos Espíritos, que nos ajuda a pensar esse tema. Kardec vai perguntar lá no livro 2º do Mundo Espírita ou do Mundo dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, se pode-se por si mesmo afastar os maus espíritos e se libertar de sua dominação. Ao que os imortais vão responder que pode-se sempre sacudir um jugo quando se tem vontade firme. Não estamos querendo dizer que as conversações doentias são consequências apenas de fenômenos obsessivos. A gente trouxe essa questão 475 para que a gente também aplique a resposta àquelas que são as nossas imperfeições, as nossas más inclinações. Então, sempre que nós tivermos vontade firme, isso é que o que os imortais da codificação espírita nos elucidam, nós podemos sacudir um jugo, ou seja, nos livrar dessa dominação. Então, a vontade é uma alavanca poderosa para o espírito imortal. Joana de Ângeles, na obra Espírito e Vida, no capítulo de número 20, psicografia de Divaldo Franco, vai falar também sobre as conversações doentias, que elas se assemelham ao carro do lixo. Todos nós temos essa experiência, né? Quando o carro do lixo passa na rua, é aquela zoada, o trânsito fica mais vagaroso, os nossos companheiros fazem a coleta, né, do lixo na rua e espalha aquela emanação característica. Qual de nós não teve um tio, uma avó, um avô que brincou, né? O carro da merenda está chegando. Então, brincadeiras à parte, é verdade, né, que as conversações sadias, assim como geram lenitivo, consolo, reconforto, bom ânimo, e também deixam uma vibração salutar e higienizada por onde passa, do mesmo modo as conversações doentias deixam aqueles miasmas, né, aquela emanação mais pesada, mais mal cheirosa, digamos assim, que nos provoca às vezes náuseas, mal-estar, dor de cabeça e outros sintomas, né? E essas conversações nós só nutrimos por conta do hábito que ainda conservamos. Então, do mesmo modo que no lixo a gente tem emanação de gases mal cheirosos, nas conversações que são voltadas apenas para ressaltar o lado negativo das coisas ou os aspectos negativos da personalidade de uma determinada pessoa, isso acaba se expandindo, asfixiando esperanças, aspirações e vibrações salutares que nós poderíamos emanar para uma determinada pessoa. Por onde passa, esse tipo de conversação infeliz acaba perturbando sobretudo quem o emite e gerando uma atmosfera de animosidade. E muitas vezes, dentro dessas conversações, não há apenas uma observância, né, de fatos, digamos assim, em que a gente superlativa os aspectos negativos dos nossos irmãos. Às vezes também há a calúnia, a injúria, a difamação, manchar a reputação dos nossos irmãos, estimulando a mentira, o que é o primeiro passo para a consecução de grandes e graves crimes. Então, as conversações doentias são o início também da corrupção moral.
Pelo contrário, os ensinamentos edificantes devem nos suscitar reflexões, ponderações e falas mais dignas, né? Sem esse aspecto aparentemente inofensivo, mas profundamente odioso das conversações menos nobres. Então, o que a gente faz para que a gente possa evitar isso, né? Situação na qual inevitavelmente todos nós recorremos com mais ou menos frequência. Fiscalizar-lhe as nascentes, diz Joana de Ângeles. A gente não pode ser conivente com esse tipo de prática. À medida que acontece, que nós caímos nesse equívoco, é necessário perceber, tomar conhecimento e colocar-se rigoroso em relação àqueles que não estão presentes, para que a gente possa vigiar do que está cheio o nosso coração e que por isso a gente fala. Precisamos fiscalizar todas as informações que nos chegam ao coração para saber se nós estamos derramando fel e vinagre ou vibrações cariciosas, doces em derredor dos nossos passos. Ainda que determinadas situações nos levem a observar os aspectos negativos, que nós possamos sempre procurar o bem que atenue o mal, que a gente procure os recursos da oração, da piedade, da indulgência, que a gente também se coloque numa situação de humildade, se percebendo necessitado e sabendo que assim como nós utilizamos conversações doentias para apontar os erros dos nossos semelhantes, os outros também fazem ao nosso respeito, porque somos igualmente falhos, né? O apóstolo Paulo, como lembra Joana na Epístola aos Coríntios, já nos advertira: não vos enganeis, as más palavras corrompem os bons costumes. O poder da palavra já foi enaltecido pelo apóstolo Tiago nas suas epístolas, falando sobre a grave responsabilidade que nós temos por isso. E não podemos nos iludir, porque nós que nutrimos conversações doentias estamos muito enfermos de alma, né? Não reconhecemos que somos, é uma possibilidade, mas saibamos, poderemos sempre sacudir um jugo quando tivermos vontade firme. Então que nós possamos nos imbuir dos melhores propósitos para transformar a nossa fala, o nosso gesto, a nossa posição no mundo com uma posição efetivamente fraterna e cristã. Então, meus amigos, é mais ou menos isso. Espero que tenha sido de alguma sorte útil e até a próxima, se Jesus assim permitir.